Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Pessoal, o vídeo de hoje é para a gente fazer um teste de pintura. Há cerca de umas 2 semanas atrás eu fui pintar um projeto que eu tinha passado seladora e não deu muito certo e eu não entendi exatamente o motivo. Existiam algumas variantes dentro daquela situação ali que poderiam ser. Então, hoje eu resolvi fazer um teste com pelo menos a maioria dessas variantes aqui, pra gente chegar a uma conclusão, né? E descobrir por que aquela pintura que eu fiz não deu errado. Então vamos para esse teste. Mas antes você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever aqui no canal, deixar aquele like no vídeo e também tocar no sininho para receber os vídeos que a gente posta aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. Na verdade, o que eu fiz no projeto? Depois de fazer o projeto, eu lixei com uma lixa 100, né, para dar um acabamento legal, preparar para vir com a seladora, 100 e 120. Aí eu dei uma demão de seladora, passei uma lixa 220 entre as demãos, dei a segunda demão de seladora e não passei uma lixa antes de aplicar a tinta. Então o banco já estava com um aspecto bem liso, assim, né, digamos assim, ele já estava com um tato bem gostoso. Só que eu acho, na minha opinião, que o fato de eu não ter dado uma lixada assim, poderia ser uma lixa 300 mesmo, sabe? Antes de pintar, eu acho que eu fiquei com uma superfície muito lisa e a tinta não aderiu direito. Então, a primeira demão ela já acusou um pouco isso, ela ficou meio... Como é que eu vou dizer? É estranho, porque ela fica, parece que ela não penetra direito na madeira, ela fica até, parece que tá molhada demais, assim, sabe? E realmente demorou muito para secar, demorou mais que um dia, demorou, sei lá, uns 3 dias pelo menos para secar, então eu achei aquilo muito estranho. Uma das variantes, no caso, é o fato de eu ter lixado ou não lixado. Mas aí uma outra coisa aconteceu, eu fiz essa pintura com fita crepe, né? Eu marquei assim com fita crepe, pintei como se fosse uma máscara. Quando eu tirei a fita crepe, debaixo da fita ficou ruim o acabamento, não ficou retinho, escorreu um tiquinho de tinta ou outro, mas ficou assim bem contínuo, sabe? Não escorreu um pedaço e outro não, ficou bem contínuo, ficou manchado debaixo da fita crepe. E eu não sei se era a qualidade da fita, que já não era uma fita nova, né? Então eu tenho uma outra fita bem melhor, bem mais nova aqui, e a gente, né, eu apliquei aqui pra gente fazer esses testes. Então tem essa fita azul que é bem mais interessante, bem mais apropriada, e uma fita comum que é uma fita crepe dessas brancas, que tá comigo, não sei se tem 1 ano já de fita. Mas de qualquer forma, essa era outra variante, né? O tipo da fita, quando a gente tirar, se vai ficar legal, se não vai ficar. E aí eu fiz o seguinte, eu dividi um lado, eu lixei e outro lado eu não lixei. Então eu fiz exatamente a mesma situação. Eu apliquei 2 camadas de seladora, lixei entre elas e na última, antes de passar para a pintura, eu lixei um lado e não lixei o outro. Vamos ver se isso vai fazer diferença. Então a outra coisa é a fita. De um lado eu botei 2 fitas de cada. E por que eu botei 2 e não só uma? Porque uma de cada eu vou terminar de pintar e vou retirar a fita assim que eu terminar de pintar. E a outra eu vou deixar esperar secar para depois tirar a fita quando terminar de secar. Isso é uma outra dúvida que o pessoal sempre tem, sinceramente até eu tenho, porque eu já fiz dos 2 jeitos e não cheguei a uma conclusão. Acho que foram vezes muito espaçadas, sinceramente eu não cheguei a uma conclusão do que é melhor. Se é melhor tirar antes ou se é melhor esperar secar para tirar, beleza? Bom, então vamos fazer esse teste, vamos começar. Eu já preparei um pouquinho de tinta aqui, mas primeiro vamos dar algumas dicas aqui em relação à tinta. Ó, eu tô com umas coisas bem improvisadas aqui para pintar, tá? Você não precisa de band-aid, esse monte de coisa para pintar. Eu tô com um rolinho que já tá até usado, mas ele tá seco, tá? Sem tinta, sem nada. Peguei uma latinha mesmo dessas de lata de alumínio mesmo, pra gente cortei o meio para misturar a tinta com solvente e um pedacinho de MDF para fazer de bandeja. Então eu vou derramar um pouquinho aqui, espalhar no meu rolinho e vou meter bronca aqui. Não precisa de grandes coisas pra gente fazer uma pintura, tá bom? Bom, outra coisa que eu sempre gosto de guardar é um pedacinho de madeira, gravetinho. Quando você corta uma madeira e sobra um pedaço, uma vareta, né? Pode ser mais quadradinha ou assim mais reta, guarda porque é sempre bom para você misturar a tinta. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar o teste. Bom, vou pegar um pouquinho de tinta que eu tenho aqui, ó, como eu falei, boto aqui num cordãozinho e vou molhando o meu rolinho.
Posso molhar também direto no rolinho assim, ó. Jogo no rolinho e vou espalhando aqui. Também dá bom. É claro que a gente vai ter que passar uma segunda demão depois, tá, gente? Isso aqui não vai ser o suficiente. Bom, pessoal, eu tinha posto muito pouca tinta aqui, então realmente ficou tudo muito ralinho. E eu acabei apelando, peguei direto a lata de tinta, não fiz mistura, então pode ser que isso influencie também. Mas eu acredito que não, tá? Eu acredito que essa tinta estava muito rala, nem precisaria muito de diluição. Então eu peguei meu rolinho, fui direto na lata aqui e cobri logo tudo. Porque eu também lembrei que tem aquele momento que a gente vai ter que tirar uma fita de cada agora. Eu vou ter que tirar... duas desse lado e duas desse agora, antes de secar, tá? Então bora lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Por isso que eu tinha que ter uma tinta já mais grossa, eu não podia trabalhar com duas demãos nesse caso. Ó, essa aqui é a fita azul. E a crepe. Sinceramente, achei as duas boas, bem boas. Aqui é o lado com lixa e aqui é o lado sem a lixa, tá? Então essa fita era branca e essa era azul. Me parece que o lado sem a lixa ficou muito bom. E o lado com a lixa, pelo menos na fita branca, ele aconteceu isso aqui, ó. Essa manchinha aqui é o que estava invadindo a minha pintura, tá? Então o ideal é que ela fique assim, ó. Bem retinha, tá? Bem, enfim, rente mesmo a fita, beleza? Mas o teste não acabou ainda, né? Esses são só aquele que a gente tirou com a tinta fresca. Eu tô achando que vai ser até melhor. Agora vamos esperar essa tinta secar e tirar os outros pra gente ver. Uma coisa também que pode ter influenciado foi que quando eu fiz o meu projeto, eu posso ter diluído muito a tinta, então ela pode ter escorrido para baixo da fita crepe, por estar muito diluída. Então, de repente, essa tinta realmente já veio um pouco... né, não é que é diluída, mas ela já vem um pouco rala, então acho que não tá valendo a pena diluir, beleza? Vamos esperar um pouquinho e vamos terminar esse teste já já. Então agora que a tinta secou, a gente já pode finalizar o nosso teste. Lembrando o seguinte, ó, daqui pra cá é o lado que tava lixado, daqui pra cá é o lado que não tava lixado, tá? E as fitas azuis são as fitas do meio, então desse A até esse A são as fitas azuis, e do B pra fora e do B pra fora são as fitas brancas, beleza? Então, ó, e as que a gente já tirou, claro, são as fitas que foram tiradas na hora. Agora a gente vai tirar aqui a branca sem lixa. E eu acho que ela deu uma borradinha, muito mais do que as outras que estão aqui do lado, que são branca sem lixa, ou melhor, branca retirada na hora e a azul também. Bom, vamos aqui tirar essa outra azul. A azul ficou pior ainda. Vazou realmente bastante tinta aqui para baixo, ó. Então acho que esse negócio de deixar a fita aqui não tá dando um bom resultado não. Vamos tirar essas outras aqui agora, ó. Também, eu confesso que eu achei que a fita azul ia segurar bem mais do que a branca. Na verdade eu tô vendo que não tá fazendo tanta diferença. O que tá fazendo diferença, olha lá, essa aqui rasgou, vamos tirar por baixo. O que tá fazendo mais diferença é ter retirado na hora realmente, ó. Então essas duas do meio a gente tirou na hora, essas duas de fora a gente tirou depois de seco, né? E aqui mesma coisa, ó, tirou na hora, tirou depois de seco. Eu acho que isso fez a maior diferença aqui, com certeza, tá? Independente de estar lixado ou não, ele tá com bom acabamento quando a gente tira na hora. E lembrando o seguinte, a gente passou duas demãos de seladora, né, nesse pedaço de pinos, e fez lixamento entre as demãos, né? Entre as duas demãos. E depois a gente lixou esse lado e não lixou esse antes de receber a pintura. E é isso aí, me diz o que você achou aí desse vídeo nos comentários, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo e valeu!